com Stefano Cossenza. Bom dia, doutor Stefano, tudo bem? Bom dia, Camila, tudo ótimo. Hoje o doutor Stefano vai trazer na sua coluna Entre a Lei e a Vida, o dilema, dos quíntuplos. Nós até fizemos uma reportagem falando sobre este caso, e quem vai participar com a gente hoje, novamente, voltando aqui no Café Saúde e Direito, é o doutor Ulisses Terceiro, que também é advogado. Bom dia, doutor Ulisses, tudo bem? Bom dia, Camila, doutor Stefano e todos os ouvintes da CBN Grandes Lagos. E aí, doutor Stefano, o que você tem a dizer sobre essa situação que repercutiu bastante? Vamos falar que foi um caso inédito, né? Isso, Camila. A gente até resolveu trazer esse caso para o programa, porque foi um caso que foi patrocinado pelo escritório e deu uma repercussão muito grande. E com o interesse de preservar a família, preservar a gestante, a gente resolveu falar no programa de alguns dos aspectos jurídicos, de como que foi, o que aconteceu, justamente para que não tenha nenhum pré-julgamento aí das famílias. Sim. E a gente sempre pensando em preservar, né? Eu acredito que a gente tem que sair um pouco do campo ideológico, tanto ideológico de forma de fé, ideológico de partido, ideológico de direita ou esquerda, e começar a ser um pouco mais cidadão, ser um pouco mais humano. E então a gente resolveu falar sobre o caso justamente para que as pessoas sejam acolhidas e que a gente não viva só com preconceito, porque enquanto você não vive a situação, você não sabe o que é uma fertilização in vitro, enquanto você não passa por tudo aquilo, os abalos emocionais, você não sabe como é uma mulher que está tomando medicação para engravidar, como uma mulher que toma uma medicação para conseguir fazer a coleta dos embriões. As pessoas não se colocam no lugar da outra e ficam, a pessoa assumiu um risco, ela quis fazer isso. Gente, ninguém sai de casa, ninguém faz alguma coisa pensando no pior. Todo mundo quer que tudo dê certo. Então, as pessoas, elas começam a prejulgar os outros como uma quarta trindade, né? Deus, o Espírito Santo, Jesus e a pessoa que está ali julgando. A pessoa nem sabe o que a outra está passando, o que a outra está vivendo e quais são os riscos iminentes de morte, riscos iminentes de vida, tanto dela quanto dos outros embriões. Então, até onde vai o direito à vida? O direito da vida, tem que pensar no direito da vida dos bebês, dos embriões. Tudo bem, mas se um embrião vai matar o outro, se um embrião vai prejudicar o desenvolvimento do outro, colocando em risco até a vida da própria mulher, até onde que pode, vem o direito de um, vem o direito de outro? Qual que é a questão da autonomia, com base em pareceres médicos? Então, assim, as pessoas têm que sim ter um pouco mais de compaixão e de humanidade mesmo, tentar entender qual que é o lado do outro, e não simplesmente falar coisas. Por exemplo, os clientes, imagina o posicionamento deles na hora que começou a ver essa enxurrada de reportagens que tiveram. Por mais que não seja identificado quem é, a pessoa sabe quem é. Sim. E aí a pessoa começa a ficar abalada. Então, assim, uma coisa que eu posso falar, a maioria dos repórteres que a gente conversou, eles foram muito éticos e preservaram a intimidade dos nossos clientes. Isso eu tenho até que publicamente agradecer. Só que existem outros repórteres que não foram. Teve muitos repórteres que eu liguei e falei assim, tira isso da matéria, tira esse detalhe. Eles foram, retiraram a matéria, readequaram a matéria. Então isso foi muito interessante. Só que tiveram alguns que não, que foram na porta da casa, aí começaram a abusar até da situação da pessoa
e querer ganhar a mídia com a fragilidade ali da família. Então, com base em tudo isso, a gente quis trazer um pouco alguns detalhes, né? Detalhes dos estudos que foram feitos. E aí eu trouxe o Dr. Ulisses para falar sobre o tema, porque o Dr. Ulisses participou ativamente do caso, né, Ulisses? E aí eu queria que você contasse um pouco como que foi a questão, desde quando nós entramos com o primeiro pedido, a questão dos recursos. Eu acho que é importante a gente contextualizar, porque o processo, em tese, foi julgado 4 vezes, né? 5 vezes em 31 dias. Então, tivemos várias decisões, várias questões aí que precisam ser trazidas ao público. Para quê? Para que essa mudança da resolução do CFM seja feita. Porque de onde já se viu ser uma resolução ideológica, não uma resolução científica. E aí vamos trazendo esses assuntos. Com certeza, doutor Stefano. O senhor já fez aí uma introdução sobre o caso, né? Um caso emblemático que a gente reafirma que a questão, Camila e ouvintes, é uma questão de redução embrionária. Sim. Por quê? Nós ingressamos com a ação, pedindo autorização judicial, porque o Código Penal ele permite, desde que haja, né, no caso, essa questão do risco para a gestante. E em outros casos também que o artigo 128 ali, ele correlaciona. O problema é que o CFM, a gente entende como operador do direito, né, o escritório, a Stefano Cossenza Advogados entende, que ele extrapola o direito de regulamentar. Tanto é que, recentemente também, numa outra resolução, o próprio ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ele concedeu uma liminar. Por quê? Médicos que estavam realizando o procedimento, o aborto legal, que a lei permite, estavam sendo punidos por estar realizando aquilo que a lei permite, com base num entendimento do CFM, do Conselho Federal de Medicina. E o médico que assistia a nossa cliente teve todo mundo tem. Quem que quer? Quem que gosta de ser processado? Ninguém. Por isso que nós ingressamos aí com esse pedido de autorização judicial em primeira instância, que foi julgado bem rápido, porque nós ficamos também trabalhando em cima da situação, porque cientificamente, isso falando, né, até a doutora que atuou como perita, né, um currículo extenso, e ela se dedicou, bem dizer, a vida dela toda estudando isso, a questão da saúde da mulher principalmente. Ela trouxe informações científicas que comprovam que o procedimento tem que ser realizado para salvar, na verdade, o maior número de embriões que for possível. Sim. E também resguardar a integridade da mulher. Então, nós tivemos a negativa em primeira instância, depois impetramos um habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, não foi concedido liminar. E com essa negativa de liminar, nós impetramos com um HC também no STJ, tentamos despachar com o ministro, mas ele também atendeu rapidamente o pleito, né? E nós pedimos para que fosse feito, pelo menos, essa questão da oitiva de um profissional gabaritado na área da saúde, um cientista mesmo. Porque é muito difícil também, a gente entende, nós conversamos muito sobre isso, né, o Dr. Stefano e eu, e os outros advogados do escritório, a questão também que o juiz, o Ministério Público, né, a promotora ou o promotor ali que está também representando aquele órgão, a gente entende que cada um fica nessa situação, né, de qual que é o alcance do direito. Aqui o debate é qual que é o alcance do direito. O direito do nascituro, o direito daquele que nasce com vida. Esse é um debate que tem no mundo inteiro. Porém, no Brasil, não se faz um debate científico e legal. O debate aqui no Brasil é ideológico. Só que muitos daqueles que defendem de forma aberta, né, a proibição total, esconde procedimentos que realizaram. Que às vezes nessas pessoas são, né, entre aspas, né, aquela que se mostra como sendo aquela família perfeita, conservadora. Os conservadores, né, se demonstram ser, mas na verdade, em algum momento da vida, teve que fazer alguma coisa que ele não tem a coragem de né, publicamente de relatar. Então, nós, como operadores de direito, a gente analisa caso concreto, né, e caso a caso. E nesse caso específico, né, o Dr. Stefano, o escritório, a banca dele,
representou a cliente nesse sentido, de demonstrar para o Poder Judiciário a situação, né, a questão científica, né, comprovadamente científica, que essa questão dos quíntuplos, ainda mais da forma que foi dividido, né, ali os embriões em 2 e o outro em 3, isso, possivelmente impediria até a gestação dela ser continuada. Por isso que, graças a Deus, aí a gente conseguiu ter esse provimento, né, pelo próprio desembargador, que o voto, né, a gente não sabe como que vazou isso. A autoridade ficou até espantada com essa questão do tanto de mensagens que começou a chegar no sábado, ainda na sexta e no sábado, dos jornalistas querendo saber sobre a situação. A gente não sabe como que vazou, porque o processo corre em segredo de justiça, e a gente preserva e vai preservar sempre, né, essa questão do sigilo profissional. Mas a gente vê que serviu de alguma forma também para trazer à voga agora esse debate, para a gente entender se o CFM está ou não extrapolando até a Constituição, porque no nosso entendimento ele extrapola, porque são situações que pode acontecer, que foi demonstrado que pode acontecer, e a resolução do CFM proíbe. Até quando uma resolução engessa, essa resolução ela está para ajudar a população, está para ajudar os pacientes, para regulamentar a medicina, ou simplesmente ela está engessando tudo ali? Sim. Ela quer prevenir algumas situações. Tudo bem, mas a resolução ela autoriza colocar 2 embriões, que foi o que foi feito. Até aí tudo legal. Teve a questão da multiplicação. Então os 2 sacos gestacionais, um viraram 2 e o outro 3 embriões. Perfeitamente aceitável cientificamente. Aí a partir desse momento, cientificamente, causa risco aos embriões. Os fetos poderão ser mal gerados. Os fetos ali, pelo jeito que estavam os embriões, os fetos não teriam perspectivas de nascer. Então aí seria adiante a gestação. Não seria adiante. A mãe teria risco de vida. Aí começou a ficar num imbróglio, numa situação muito delicada. E, consequentemente, isso é o momento de fazer procedimentos rápidos. Ou seja, o procedimento teria que ser feito de 8 a 12 semanas. Tem a semana certa ali, Tem né? a semana, isso, para não prejudicar a gestante. E nesse momento, nós entramos com... Primeiro, para mim, não teria nem que entrar com processo se isso fosse devidamente debatido. Só que não é debatido. Isso ficou ali, eles fizeram, ficou uma lacuna, e agora cada um que vai procurar seus direitos. Então, o nosso discurso não é um discurso liberal, tem que fazer aborto. Em momento algum nós estamos falando isso, tá? Autonomia da mulher, eu não estou falando disso. Eu, Stefano, sou a favor da vida, tá? Porém, essa vida tem que ser analisada. É muito engraçado, por quê? As pessoas, como o próprio Ulisses disse, as pessoas dizem uma coisa, só que praticam outra. Então vamos ser verdadeiros ali no que a gente acredita, vamos ser verdadeiros nos nossos passos do cotidiano, e sem pequenas mentirinhas, né? Então, a partir do momento que o CFM não trouxe isso à voga, tanto é que o Ulisses disse, o ministro Alexandre de Moraes está suspendendo o processo ético. Então, está tendo uma violação. Nós temos a Constituição, nós temos as leis, nós temos as autarquias para regulamentar o exercício da profissão. Mas a partir do momento que essa autarquia começa a fazer resoluções infralegais, ilegais ou inconstitucionais, aonde que fica o direito do médico, o direito do paciente? E se a gente não começar a ter esse discurso, se a gente não começar a falar sobre isso, a todo momento vai ter problema. A todo momento não terá mais, terão mais casos ou resultados piores. Se a família não tivesse acesso à justiça, se a família não tivesse contratado um escritório que é especialista em direito da saúde, como ficaria essa situação?
se tivesse contratado um advogado que fosse mais oportunista, querendo ganhar o holofote e expondo a família. Então tudo isso tem que ser analisado. E não o legislador, mas quem fez a resolução precisa começar a querer debater e ver o que realmente a comunidade científica prega sobre tudo isso. Com estudos jurídicos, né, Ulisses? Inclusive internacional. E o desembargador, Camilo e ouvintes, ele trouxe um dado importante no voto dele, que é o que a gente está tentando fazer agora com essa situação toda, que é debater isso de forma científica. Sim. E ele trouxe aqui informações importantes que na Europa, principalmente na França, eles começaram de forma paulatina, permitindo alguns casos específicos fora daqueles que a gente já conhece aqui no Brasil. E hoje, o tabu que se tinha lá na década de 70, começou em 70 isso na França. Hoje já não tem mais esse tabu. Inclusive foi inserido na Constituição hoje, da França, que a mulher ela tem todo o direito dela de acordo com as semanas gestacionais de decidir. Então, mas houve uma evolução. Aqui no Brasil, infelizmente, nós estamos presos a alguns dogmas e paradigmas e algumas questões, ideológicas principalmente, que fazem com que esse debate gire em torno de na verdade, seja conduzido de uma forma que a gente não consegue chegar no consenso, né? Hoje nós temos um congresso, infelizmente ou felizmente, que um assunto desse dificilmente seria debatido no congresso hoje, pela forma que ele foi eleito e pela forma hoje a Constituição nossa do Congresso Nacional. Por isso que o Poder Judiciário muitas vezes é acionado, igual o Dr. Stefano disse aí. O ministro ele teve que atender um pedido de um partido que entrou com uma DPF no STF para que um médico deixasse de responder um processo, sendo que ele agiu dentro da legalidade. Então, os médicos que assistem às gestantes nesses casos específicos, eles ficam com medo, porque tem que responder processo ético e processo criminal se a casa faz. Mas, quando você vai no judiciário, nós tivemos isso nesse caso, o Ministério Público geralmente e o Poder Judiciário, ele fala que o médico tem toda a liberdade. Na verdade, ele não tem essa liberdade, porque ele está Se ele tivesse, né, se ele não tiver, teria passado por um isso, processo. Isso. Não, e ele tem a liberdade, só que na hora que é processado, o judiciário fala, ó, ele não agiu com cautela, ele não agiu, Isso. ele agiu pelas próprias convicções. Olha, a gente tem um ouvinte aqui participando com a gente, o Bruno. Ele fala que realmente há pessoas que defendem seus ideais até onde não afete ele próprio. Isso. Esse que é o problema. Hoje eu estava vindo para cá, para Rio Preto, para trabalhar, um caminhão na minha frente voou uma pedra, pum, no para-brisa. Não quebrou, graças a Deus. Ainda bem. Mas, poderia quebrar e te machucar. Isso, foi aquilo que o Dr. Stefano disse. Eu não vou sair de casa a 70 quilômetros daqui pensando que vai bater uma pedra no meu para-brisa. Então são algumas coisas que acontecem na nossa vida que vai condicionando também a nossa forma, e assim é o direito, né? As mulheres mesmo conseguiram começar a votar no Brasil em 34, não tinham direito de votar. A gente olha isso hoje e fala assim, mas que absurdo. E tem a questão da imposição legal, né? Que das mulheres fazerem parte das chapas, né? Sim. Porque tem que estimular para daqui a pouco ter mais casos. Então é importantíssimo esse debate, né? Pra gente é um absurdo a gente pensar isso. Que a tem mulher que ter não lei, e tem que ter lei obrigando para que tenha ali um percentual de mulheres principalmente. Então a gente vê que infelizmente no Brasil ainda está arraigada essa questão aí, essas ideologias, esses pensamentos que impedem o progresso da sociedade. Complicado, né? A situação é uma questão que realmente, vamos dizer assim, deveria reler tudo, né? E ver o que pode mudar, o que pode melhorar, para ficar um entendimento melhor, principalmente em relação a essas situações. Mas, então, só que aí entra um problema muito grande, porque quem legisla, quem faz as regras, não utiliza a questão das audiências públicas, por exemplo, para ouvir realmente os pontos da comunidade, de quem é a favor, de quem é contra. Por quê? É muito fácil a gente falar que é contra, como o próprio Bruno falou. E no momento que nós temos isso dentro de casa, como que nós vamos fazer? Na hora que a gente for passar por um processo de fertilização in vitro, como que vai ser? Então, quando a gente tiver uma filha que foi estuprada, você vai querer que teu neto tenha a cara do estuprador? E aí, como que a pessoa vai fazer? Se você tem
um filho que tua mulher está gestando ali, que é anencéfalo, você vai falar, não, quero viver esse momento. Então assim, gente, vamos começar a nos colocar no lugar dos outros, ter compaixão. E o judiciário, o ministro Alexandre de Moraes, para mim, está certíssimo em trazer esses aspectos à tona. Eu vejo que ele tem acertado nessas decisões quando trata-se de direito da saúde, direito médico, para que seja debatido. Se o judiciário não intervir, muitas vezes isso não vai chegar à tona. Por exemplo, eu tenho certeza que depois dessa repercussão que teve, muitas mudanças terão nessa resolução. Eu acredito que daqui a pouco tem deputado falando sobre essa resolução, se já não tiver. Por exemplo, eu conversei com a ex-ministra da Dilma, Eleonara. Eu conversei com ela ontem. Ela falou, Stefano, obrigado por você ter me encaminhado essa matéria, eu já tinha visto, e vamos debater. Então, são assuntos que precisam e merecem trazer debate, porque nós temos que sair e mais uma vez, vamos falar da questão da mulher. Eu acho que vamos começar a escutar as mulheres, o que as mulheres acham. Não, mas são aquelas feministas. Não, vamos escutar a mulher que não é feminista, mas que passou por aquilo. Vamos conversar com quem passou. Vamos deixar o Brasil polarizado. Isso faz mal para nós. Porque se eu não gosto de um, eu não vou gostar do outro. Não, eu não gosto de nenhum dos dois. E tô aqui vivendo. Eu publicamente falo isso. E nós vamos conseguir fazer muita coisa interessante. Com certeza. Muito bom, doutor Stefano, trazer aqui hoje este assunto, né, novamente. Doutor Ulisses, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Camila, doutor Stefano, todos os ouvintes da CBN. E é isso. O importante é sempre debater e sair do trilho, né? Sair do trilho, daquele trilho de sempre, ter uma visão mais amplificada para os temas, que a gente vai chegar num consenso. Com certeza. Doutor Stefano, muito obrigada por hoje. Um abraço para você, uma ótima semana. E a gente volta a se encontrar então na semana que vem. Muito obrigado, Camila. Até mais. E nós vamos, já acredito que já vai entrar repórter CBN, porque é 11 horas em ponto.